Vamos ler o Salmo capítulo 7. Vamos ver algumas passagens que nos falam de Deus em alguns aspectos. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Vamos para o Novo Testamento, em Tito. A carta de Tito vem após 1 e 2 Timóteo, antes de Hebreus. Tito capítulo 3. Versículo 4. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador. Notamos aqui, lá em Salmos, temos Deus como juiz justo. Aqui, Deus como nosso Salvador para com os homens. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus, nosso Salvador. E para terminar, Hebreus, capítulo 12. O próximo livro, Hebreus 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós vemos por toda parte que existe um sentimento no coração do ser humano, seja de crianças, jovens, adolescentes e adultos, que a justiça deve ser feita. Estão ouvindo? A justiça deve ser feita. Ninguém aceita o ladrão que entra dentro da nossa casa, rouba o que foi conquistado com sacrifício e, às vezes, tirando a vida de alguns ou de toda a família. Existe um sentimento no ser humano que tais pessoas ou tal pessoa receba um severo castigo, justiça. Existem países em que a morte é decretada diante de tal situação e tais pessoas. Que dirá dos assassinos? Que dirá de milhões de abortos que é feito no mundo? O que dirá da corrupção que existe por toda parte, em todas as áreas, seja política, seja social, seja religiosa? O ser humano clama por justiça em todas estas áreas.
E até existe uma pergunta: por que Deus deixa as coisas acontecerem? As coisas seguirem neste rumo, neste caminho? Porque Deus deixa a conclusão, o ato ser consumado. O ser humano exige de Deus que ele seja um Deus justo. Mas a pergunta é: por que Deus deixa as coisas acontecerem? Por que tais tragédias acontecem? E por que ele não age? Por que ele se mantém em silêncio? Por que ele não faz nada? Muitos deduzem: ou Deus não existe, ou ele não é justo. Mas nós, abrindo este livro, nós vemos Deus falando dele mesmo. E o que ele diz? Ele diz aqui: Deus, ele é um juiz. E ele é um juiz justo. Diz mais: um Deus que se ira todos os dias. Mas as pessoas que têm esse sentimento, existe algo que cada um deve refletir em relação a isso. Porque Deus, ele está dizendo: eu sou um juiz justo. Eu sou um juiz, quer dizer, é ele que vai julgar. E além disso, ele é um juiz justo. Ele não vai ser parcial, como os juízes deste mundo. Deus não pode ser comprado. Ele não pode ser ludibriado, enganado. E também, normalmente nos julgamentos, nem toda a verdade aparece, porque os homens não têm condições de investigar tudo. Mas com Deus não é assim. Toda sujeira, todo pecado, ele vai julgar. Mas por que Deus não faz isso imediatamente? E quando as pessoas pedem justiça de Deus em relação a estes atos horríveis, hediondos, eles não pensam que eles também têm pecados contra Deus. O mesmo desejo que você tem e as pessoas têm, que Deus condene essas pessoas e talvez mande elas para o inferno por causa dos pecados horríveis que elas têm cometido. Mas no momento que você pede isso, você está dizendo: ele tem que fazer isso comigo também. As pessoas normalmente querem que Deus julgue os outros. Julgue o pecado dos outros. É o pecado dos outros que são feios. Pode ser feio. E são. Mas e os seus? Você dá direito para Deus te julgar e te lançar no inferno por causa dos teus pecados? Você acha Deus justo fazer isso com você? Não, daí, pois é. Se ele não pode julgar você, você está dizendo para ele julgar os outros. Mas Deus vai julgar eles e vai julgar você também. Ninguém vai escapar. O pecador confunde a tolerância que Deus dá. Nós vemos aqui que Deus é um juiz justo e um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus está irado por causa dos pecados deles, não por causa dos teus pecados e dos deles também. Todo dia, meu amigo, todo dia Deus está irado contra os teus pecados. Mas você pode dizer: mas a gente ouve que Deus é amor? Sim, Ele é amor.
ao mesmo tempo que Ele está irado todo dia, todos os dias, contra os teus pecados, Ele está amando você todos os dias. Mas como pode ser isto? Ele pode fazer isso. Ele, como diz aqui, se ira todos os dias por causa dos seus pecados. Não só por causa dos seus pecados, o pecado de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo Ele está todo dia amando as pessoas por causa da sua bondade. O seu amor, meu amigo, está segurando, por enquanto, o juízo que você merece e todos merecem por causa dos seus pecados. Deus está retendo, por enquanto, o derramar da sua ira sobre o pecador, dando tempo para que ele, como diz aqui, se converta. Se o homem não se converter, então Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Você não acredita nisso? Que Deus, você tem pecados na sua vida que provoca a ira de Deus? O mundo condena os pecados que a sociedade declara pecado. É por isso que o pecador não se sente condenado por Deus, porque ele vê tanta atrocidade à sua volta e ele acha que os seus pecados são coisas poucas. Não, que ele não tem pecado suficiente. Meu amigo, se você morrer hoje, se você morrer aí onde está sentado, para onde você acha que vai? Você acha que vai para o céu? Não se engane. Sem você acertar, como diz aqui, sem uma conversão genuína, meu amigo, você vai entrar no inferno imediatamente. Você desse lado aqui, dos primeiros até o último, você lá atrás, é você mesmo. É você mesmo. E aqui desse lado, são vocês mesmos. Porque o Evangelho que está sendo pregado é para você. Você está preparado para enfrentar a morte? Você ainda está em seus pecados? A Bíblia está deixando o assunto bem claro para o pecador. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias por causa dos seus pecados. Se o homem não se converter deste caminho, se não existe disposição no seu coração de mudar a sua vida, você quer saber sobre isto? Porque Deus, Ele exige o arrependimento do pecador. Deus tem anunciado em todo lugar e a todos os homens que se arrependam. Esta é a mensagem do Evangelho. Porque Deus, meu amigo, Ele não está contente com a vida do pecador. Ele espera, Ele dá tempo que o pecador se converta, mude o seu caminho. Mas como Deus pode lidar? Como é que Ele pode se lembrar do seu amor e ao mesmo tempo estar irado com o pecador? Como Ele pode fazer isso? Como Ele pode suspender esta ira sobre nós, pecadores? Como Ele pode fazer isso?
nós vemos como ele pode fazer isso. Não é o que normalmente as pessoas fazem. Se comparar às outras pessoas, pensar, não, eu não tenho tantos pecados, ou não faço como elas fazem, ou procurar esquecer, empurrar para debaixo do tapete o passado. Deus não pode fazer isso. Deus não é uma pessoa que se esquece. Só existe um meio de Deus, meu amigo. Não deixar que a ira dele caia sobre nós por causa dos nossos pecados. E aonde está isto? Como Deus pode resolver isto? Como Deus pode nos livrar da ira dele? Como Deus pode manifestar o seu amor para conosco e nos abençoar no seu amor? Porque sabe, às vezes a gente ama uma pessoa, nós não podemos fazer nada por ela. O caminho que ela escolheu, as tragédias que levaram a sua vida, que colocaram ela. Nós podemos amar muito aquela pessoa, mas não podemos mudar a sua vida e nem o seu destino. Mas Deus, ele pode. Como ele fez isso? Através de um sacrifício. Através de um único sacrifício. E foi por você. Por você e por mim. Nós lemos em Tito que Deus, ele fez isso através do seu Filho amado, o seu unigênito Filho. Diz aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Então não é só um ato de decisão do pecador. Deus tem razão. A minha vida está estragada por causa dos meus pecados. Deus é justo me lançar no inferno. Mas isso não resolve o problema. Porque você não tem, nem eu, nós não temos como apagar o nosso passado. Nós podemos nos arrepender do nosso passado. Nós podemos desejar começar um novo caminho. Mas e quem cuida dos nossos pecados? Isso tem que ser resolvido. Você já pensou nisso? Quem é que vai apagar o seu passado? Os seus pecados. Os meus pecados. Nós lemos aqui. Não pelas obras de justiça. Quer dizer, não é porque nós vamos começar a partir de hoje a fazer boas obras. Nós descobrimos, a nossa vida está condenada por Deus, mas então vamos começar a caprichar a partir de agora. Não. Isto não vai apagar o passado do pecador. Não vai apagar nenhum pecado. Era necessário alguém que sofresse e pagasse a nossa dívida. Os teus pecados, os meus pecados. É por isso que Deus pode dizer aqui, na sua palavra, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Quer dizer, o pecador é transformado em uma nova criatura. Aquela mesma pessoa, aquele mesmo pecador, continua sendo a mesma pessoa, mas Deus pode salvar este pecador, perdoar os seus pecados, mas mais do que isto, fazer dele uma nova, criar nele uma nova criatura, uma nova criação. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que tem alguém aqui nessa reunião que quer essa salvação? Você tem visto como Deus lhe vê espiritualmente? A Bíblia diz, meu amigo,
Todos pecaram. Todos. Você é um pecador. Você é um pecador condenado por Deus. É você mesmo. A Bíblia diz, todos pecaram. Ou você não sabia que você é um pecador perante os olhos de Deus? É por isso que você precisa da salvação de Deus. Você pode fechar os seus olhos e dizer, não, Deus não está falando comigo. Fechar os seus ouvidos e dizer, não, essa mensagem não é para mim. Não, meu amigo. Você chegou num lugar justamente que Deus fala com as pessoas. E Deus quer avisar o pecador que ele nasceu aqui no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Como nós já ouvimos, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele já tem armado o seu arco e ele vai pôr em ação. Sabe, meu amigo? Ouça mais um pouquinho. Talvez a madeira para fazer o seu caixão já foi plantada. Ela já nasceu há muitos anos. Ela já foi serrada. As tábuas já foram montadas. Os acessórios dentro para apagar um pouco a tristeza, a frieza da morte já foi preparada. Ela já foi envernizada. Todas aquelas coisas que são colocadas para apaziguar aquela caixa já foram colocadas. E ela já está lá para ser vendida, já está lá pronta para ser vendida. Deus já tem preparado o seu arco, já tem aparelhado as suas armas, e se o homem não se converter, Deus porá em ação as suas setas, as suas armas. Você está sendo avisado por Deus. Com Deus não se brinca. Deus está dizendo que você é um pecador condenado por Ele. Que o seu caminho largo e espaçoso, o fim é a perdição. E Deus, enquanto você caminha para este fim, Deus se coloca como Salvador. Mesmo Ele sendo o juiz, Ele quer ser o Salvador, o seu Salvador. Ele não quer que você pereça no inferno. Ele não quer que você vá para esse lugar de destruição eterna, sofrimento eterno, onde a alma vai existir, corpo e alma e espírito, depois do lago de fogo para todo sempre. É por isso que Deus se coloca como o Salvador. E meu amigo, para isto foi necessário a morte do seu filho. Você acha que os teus pecados é pouca coisa? Não é pouca coisa. Para você ser salvo, para os teus filhos serem salvos, para os teus pais serem salvos, os teus amigos, foi necessário a morte do Filho de Deus. Foram necessários 6 horas pendurado sobre aquela cruz, Ele sofrendo nas mãos de Deus, recebendo o salário dos teus pecados sobre a sua pessoa. Quando Deus o fez pecado por nós, quando Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, Cristo estava sofrendo para salvar você. Ele estava levando em seu corpo os teus pecados sobre aquele madeiro. Cristo morreu por nossos pecados, diz as Escrituras. Você acha que são poucos os teus pecados? Meu amigo, custou a morte, não somente a morte de Cristo, mas os sofrimentos antes da sua morte. Ele levou o peso, o juízo, o castigo sobre ele. Para quê? Para que você tenha a salvação de Deus. Para que Deus pudesse ser Salvador.
para que ele pudesse dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que pudesse ter nas Escrituras algo tão ao alcance do pecador. O que é necessário que eu faça para me salvar? É a alma que quer ser salva? Faça a pergunta. A resposta divina é crer no Senhor Jesus. Por que isto? Porque a obra está pronta. A pessoa que preparou a obra foi Ele. E é no valor, na base do valor da sua obra, que você pode ser salvo. Você pode ser salvo. Você não precisa receber o juízo divino. Ouviu, meu amigo? Você não precisa. Você tem que buscar essa salvação. Você tem que se interessar. Você não pode ser tão indiferente ao clamor de Deus. Você não pode dizer: isso não é comigo, é com os meus amigos, meus colegas. Não, meu amigo, é você que está na fila. E sabe, o seu pai ou sua mãe pode chorar no seu caixão. É como eu já vi. E perguntar por quê. Por quê, meu filho? Por quê? Ele não diz nada. E ela não tem nenhuma resposta. Aquele pecador ali naquele caixão, ele está na eternidade, no lugar que ele escolheu quando estava em vida. Ele fez escolhas na sua vida que selou o seu destino eterno. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, mas um Deus salvador que quer te salvar, quer te abençoar. Diz aqui que Ele nos salva, o meio é o seu Filho, Jesus Cristo. Pela sua graça, você pode ser salvo, sem dinheiro, sem preço. Não é por obras de justiça, não. O pecador descansa na obra que outro fez. Este outro é perfeito, a obra é perfeita, a pessoa é perfeita, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu. Mas qual foi a nossa última leitura? As pessoas pensam que o diabo é o maior e mais terrível inimigo do homem. Não é? Ele é um grande inimigo. Mas sabe que nós temos alguém bem maior? Deus. Porque se você não se converter, se você não for salvo, nós temos aqui: Deus é um fogo consumidor. Deus passa a ser o maior inimigo do homem na hora da sua morte. O diabo, ele pode levar o pecador, escravizar o pecador e ser inimigo dele só até a morte. Ele não vai fazer mais nada. Não é o diabo que lança pecadores no inferno, nem no lago de fogo. Não é o diabo que vai se assentar no trono branco para colocar diante dos olhos dos pecadores as vidas sujas, pecadoras que tiveram por todas as suas vidas. É o Senhor Jesus. E quem pode, se ele decidir lançar o pecador no inferno, quem pode suplantar isso, resistir isso, ir contra isso? Nem o diabo, nem todos os homens juntos podem ir contra Deus. Oh, meu amigo, espero que você possa aceitar o que Deus tem do seu amor a seu favor enquanto você está vivo, enquanto você pode tomar decisões, enquanto você está lúcido.
Enquanto você está ouvindo esta mensagem e pode voltar para a sua casa pensando, eu preciso desta salvação, e decidir, eu não vou dormir esta noite enquanto eu não ter esta salvação. Eu posso não entender tudo, mas eu quero. E sabe, meu amigo, todas as pessoas que quiseram esta salvação estão salvas. Pessoa que diz que quer a salvação e nunca se salva, é só da boca para fora. Pessoas que querem a salvação, elas tomaram a decisão e estão salvas. Estão salvas. E as que não estão ainda, todas as coisas da sua vida perderam o seu sabor. Elas têm a salvação como primeiro lugar, primeira coisa. Nada mais satisfaz elas, enquanto elas não encontrarem essa salvação. Será que temos alguém assim? Desejoso por esta salvação? Oh, meu amigo, espero que você se desperte antes que seja tarde demais. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quer dizer, Deus vai consumir tudo que é pecado, tudo que é pecador. Vai ficar só aquelas pessoas salvas, pessoas que um dia foram compradas pelo valor do sangue de Cristo. Essas pessoas podem resistir a este fogo. Por quê? Porque este fogo um dia caiu sobre o seu filho, queimou sobre ele como um cordeiro sobre o altar, e elas foram salvas, pessoas transformadas. Você pode ter isso pela fé, crendo no Senhor Jesus, aceitando este que morreu por você, morreu por nós. Espero que você faça isso. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Vamos orar.